O x é maior que 5. Maior que igual não, maior que 5. E é o arco que secante do módulo de x sobre 5, se o quê? Se o x é menor que igual a menos 5. Correto? Entendido? Teoria está aí. Hã? Oh, e o mais π, menino? Eu não ligo para o mais π, porque esse π é irrelevante. Você vai ver já já. Ó. Mais π, se o x é menor que... É irrelevante para o meu propósito, que é resolver integral. Por isso que eu acabo esquecendo desse π. Daí, vamos lá. Vamos à integral. Vamos à integral. Daí, ó, nós vamos à integral. Que é a integral de quem? De 1 sobre x à terceira vezes raiz quadrada de x2 menos 25, integral em x. Que horas são? 11h23. Deixa a fila do RU aumentar mais um pouquinho. Vamos lá. Então isso aqui fica o quê? Fica. Droga, eu tomo água para melhorar a garganta, faz piorar. Pronto. Então fica o quê? Ó? 1 sobre x à terceira. Quem é x à terceira? Quem é? X à terceira. 125 secante ao cubo. Veja. Quem é a raiz de x2 menos 25? O θ está variando aqui, então vai ser 5 tangente de θ. 5 tangente de θ. 1 vezes o quê? dx. Quem é o dx? 5 secante de θ vezes tangente de θ de θ. Tá certo? Então, vamos lá. Então, isso aqui dá 1 sobre 25 aqui. Bora. Vezes a integral de quem? Tangente corta com a tangente. Fica a integral de 1 sobre secante ao quadrado em θ. Concorda? Eu acho que é 125 para o lado de fora. Hã? É 125 para fora. E o 5? Ele corta com 5. Ah, é. Tá certo. É porque eu esqueci um. Tá? Exatamente, tá certo. Você tem razão. Eu esqueci esse 5 aqui. Secante ao quadrado de θ de θ. Então, isso aqui dá quanto, hein? 1 sobre 125. Integral de quem? Cosseno ao quadrado de θ. De θ. Mas quem é? Isso aqui fica 1 sobre 125. Integral de quem? De 1 mais cosseno de 2θ sobre 2, integral em θ. Então, isso fica 1 sobre o que, hein? 250 θ, certo? Integral de cosseno de 2θ. Seno de 2θ sobre 2. Dividido por 2. Seno de 2θ sobre 4. 4 vezes 125, quanto é que dá? 500, né? 1 sobre 500, seno de 2θ, mais uma constante. Seno de 2θ é 2, seno de θ, cosseno de θ, para eu obter a integral em x. Ó. Então, isso fica o quê? 1 sobre 250 θ mais
1 sobre 250, volta a ser 1 sobre 250. Seno de θ, cosseno de θ. Mais uma constante. Tá? Vou começar por aqui para você entender bem. Aqui, qual é a minha figura? Qual é a minha figura, hein? Para eu recuperar o seno e o cosseno, tá? A minha figura é minha figurinha mágica aqui, o meu triângulo retângulo, onde aqui é o θ, aqui é o θ. Aí, ó, só precisa memorizar isso, que secante de θ é x sobre 5, cosseno de θ, 5 sobre x. Então, onde é que está o 5? Onde é que está o x? Hipotenusa. Então, quem é isso? Raiz quadrada de x2 menos 25, certo? Cosseno de θ, 5 sobre x, secante de θ, x sobre 5, que é o que eu tenho aqui. Então, vamos começar por aqui. Deixa o θ para depois, que o θ é chatinho, né? Então, fica 1 sobre 250 vezes seno de θ. Quem é seno de θ? Quem é o seno? Raiz quadrada de quê? 25 sobre x. Vezes o quê? Cosseno de θ. Quem é o cosseno de θ? 5 sobre x. Não é? Não é 5 sobre x? É. Mais 1 sobre 250. 1 sobre 250 vezes o θ. Mas o θ, olha aqui, é o arco secante de x sobre 5, x é maior que 5. É o arco secante de modo de x sobre 5 mais π, se x é menor que menos 5. Então, eu vou colocar aqui só o seguinte, ó. Arco secante do módulo de x sobre 5, mais uma constante. Acabou. Por quê? Porque é um integral. Ó, lembre, quando você resolve essa integral aqui, ó, integral de 1 sobre x, integral em x, isso aqui é o quê? É o logaritmo natural do módulo de x, mais uma constante, né? Mas o leitor, ele deve interpretar assim o seguinte, é uma constante para x positivo e outra constante para x negativo, porque o teorema é o seguinte, é esse. Se duas funções diferem por uma constante no intervalo, se duas funções são primitivas de uma mesma função no intervalo, elas diferem nesse intervalo por uma constante, mas o teorema diz respeito a intervalos. Aí aqui eu tenho os dois intervalos, ó. Eu tenho os dois intervalos do θ. Então, é uma constante para x maior que 5, outra constante para x menor do que menos 5. X maior do que 5 é uma constante. X maior do que 5 é uma constante. E x menor que menos 5? Tem o π daqui, mais a constante. E quem é π mais uma constante? Constante. Então, escreva assim. E por que módulo? Porque quando eu chego aqui, eu posso colocar o módulo aqui, ó. Você entendeu? Você, com essa mudança, você resolve o problema daqui, do módulo da tangente, tá certo? Você resolve esse problema e cria um probleminha no θ, mas que em termos de integração é relevante, desde que você coloque a resposta desse jeito. 1 sobre 250, arco secante do módulo de x, que eu posso e ainda colocar isso como sendo o quê? 1 sobre 125, certo? Né? 1 sobre 125 vezes o quê? Raiz de x2 menos 25 sobre quem? Sobre x2 mais...
Ô, senhor, 1 sobre 50. Divide por 5. É 1 sobre 50, vê isso aí. Mais 1 sobre 250 vezes o quê? Arco secante de quem? Do módulo de x sobre 5, mais uma constante. Se você vê a solução desse problema no livro do Leitold, como ele não tem essa observação aqui, não me pergunte por que ele não faz essa observação, ele vê a resposta lá, dada em torno de uma função por partes, é um parênteses enorme, aí uma expressão para x maior do que 5, e outra expressão para x menor do que menos 5. Tá? Que não é para ser. A coisa é para ser mais enxuta. Está aqui. E ela fica enxuta dessa maneira. Fazendo essa observação. Então você vê que a teoria, tive um trabalho para nunca mais. Bem, só precisa memorizar isso aqui. Quando chegar na resposta e se envolver o θ, substitui por isso, resolvido, e fica limpa a sua resposta, sem precisar dar uma função definida por partes. Entendido? Entendido? Tá aí. Pronto, tá aí. Vamos mais. Vou fazer mais uns exemplos aqui. Ó, aquilo que eu te falei, como é que ele dá a resposta no leitor, duas partes, não precisa. Basta ele colocar o módulo de x aqui. Tá? Aí resolve o problema. Tá? Pronto. Outro exemplo. Aí, ó, a lista. Bem, passei. Façamos mais. Aula 9, né? Tá feia a coisa, né, irmão? Ó, aquele equívoco que eu calculei na aula, que eu cometi na aula passada, que é a integral de 1 sobre... Acho que eu coloquei 1 sobre x2 menos 9. Vamos fazer, né, aquele. Eu queria resolver 1 sobre 9 menos x2 e coloquei 1 sobre x2 menos 9. Lembram? Estão lembrados? Tá?
Então, qual é a mudança aqui? Vamos ver se dá para aproveitar aqui, ó. Qual é a mudança? Qual é? É 3, né? X sobre 3. Então, o intervalo aqui qual é? Menos 3 aqui. 3. Tudo certo. É x igual a quê? 3 secando de θ. Aqui fica o quê? 3 secando de θ. Aqui é o quê? x2 menos 9 é quem? 3 tangente de θ. E aqui fica o θ, é o quê? Nem vou precisar, mas vou botar. Com certeza esse exemplo eu não vou precisar não. Se o x é maior do que 3, e aqui se o x é menor do que menos 3. Escrever tudo de novo, só apagar aí. Tá certo? Um replace, né? Substituição. Então vamos a ela, a essa integral. Daí tá olhando, tá observando o tempo aí, cara? Sim, tá, 16 minutos. Tá. Então vamos a essa integral aqui. Tá? Integral de 1 sobre x2 menor. 9 menos x2, você já sabe. É o arco secante, né? Arco secante de x sobre 3. Mas eu quero é isso aí, 1 sobre x2 menos 9. Então, a sua integral fica como? Ó? Fica a integral de quê? De 1 sobre... Bem, a integral de 1 sobre x2 menos 9. Integral em x, quem é? É a integral de quem? Vamos lá? Integral de 1 sobre... Quem é raiz quadrada de x2 menos 9? 3 tangente de θ. Quem é o dx? 3 secante de θ. Θ de 3 secante de θ vezes a tangente de θ, integral em θ. Certo? Então, isso fica a integral de quê? Da secante de θ. Integral aonde? Em θ. Certo? Integral simples, porque você sabe quem é a integral da secante. É o logaritmo natural de quem? Do módulo da soma da secante de θ com a tangente de θ. Mais uma constante. Tá certo? Então, mudança também aqui, o x não pode ser 3, não pode ser menos 3, tá certo? Mas isso não é problema. Repito. Se eu abrir os intervalos, eu abro os intervalos, continuo tendo uma bijeção, a mudança funciona perfeitamente. Então, isso aqui é igual a... Agora, para voltar à integral, logaritmo natural do módulo. Aí eu não vou decorar todas essas fórmulas, né, gente? Eu só preciso decorar uma. Qual é? Meu triângulozinho mágico aqui. Está aqui o θ. O que é que eu preciso decorar? É isso aqui, ó. Presta atenção aqui. Venha para cá. É só isso aqui. Secante de θ, no caso aqui, né? Secante de θ igual a x sobre 3. Cosseno de θ, 3 sobre x. Então, eu sei onde colocar o 3 e onde colocar o x. E pelo teorema de Pitágoras, isso vira raiz quadrada de x2 menos 9. Eu tenho todas as funções. Secante de θ eu já tenho. Que é quanto? X sobre 3. Mas, agora qual é a outra, hein? A tangente de θ. Qual é a tangente de θ? Raiz quadrada de x2 menos 9 sobre 3. Mais uma constante. A outra barrinha do módulo. Hã? Ah, sim, a outra barra do módulo. Faltou.
Ok? Ok? Tirar o módulo. Então, isso aqui fica o quê? Fica o logaritmo da... Porque isso aqui é o módulo, mesmo denominador, né? Coloca tudo no mesmo denominador, então fica o logaritmo natural de quê? Do módulo de x mais raiz quadrada de x2 menos 9, menos o logaritmo natural de 3. Menos o logaritmo natural de 3 como uma constante é o quê? Outra constante. Então tá aí a resposta. Agora não dá para tirar o módulo, sabe por quê? Porque se o x, por exemplo, quem é o domínio da função que eu estou integrando? O domínio da função que eu estou integrando é esse intervalo aqui, ó. O x varia nesse conjunto, na união dos abertos. E se o x está próximo de menos 3 aqui, se o x está próximo de menos 3, x está próximo de menos 3, pela esquerda, né? E x2 menos 9 está próximo de 0. Ou seja, isso aqui é negativo para x próximo de menos 3 no domínio da função. Então, não posso tirar um módulo. Isso aqui não é sempre positivo. É positivo se for mais. Certo? Observe isso aí. Então, a resposta fica dada nesses termos. Façamos mais uma.